Roberto, aos 50 anos, carrega mais do que o uniforme de zelador do sanatório em Portugal. Ele traz consigo um sonho adiado, mas nunca esquecido, de se tornar psicólogo. Suas mãos, marcadas pelo trabalho árduo, folheiam livros de psicologia à noite, enquanto durante o dia, ele percorre os corredores do sanatório, um labirinto de histórias e mistérios humanos. Cada quarto que Roberto limpa e cada paciente que ele encontra são como páginas vivas de um livro inacabado. Ele observa atentamente os pacientes, muitos idosos, que caminham pelos corredores ou se sentam silenciosamente em seus quartos. Para Roberto, cada um deles tem uma lição a ensinar, um fragmento de vida a compartilhar. Em uma manhã típica, Roberto inicia seu dia com a limpeza das áreas comuns. Enquanto esfrega o piso de mármore, ele escuta os sussurros dos pacientes, palavras perdidas no ar, carregadas de memórias e segredos. Ele sorri para eles, oferecendo um gesto de conforto, um reconhecimento de sua existência em um mundo que muitas vezes os esquece. No refeitório, Roberto troca algumas palavras com os enfermeiros, pessoas também marcadas pelas histórias que testemunham diariamente. Eles comentam sobre os desafios e pequenas vitórias do dia a dia no sanatório, compartilhando com Roberto relatos que alimentam sua paixão pela psicologia. Mas é a chegada de uma nova paciente, Maria, que começa a mudar a rotina de Roberto. Ela é uma senhora de 65 anos, mas sua postura e olhar carregam uma juventude e vivacidade raras no sanatório. Maria não fala, mas seus olhos expressam uma profundidade emocional que imediatamente intriga Roberto. Nas semanas seguintes, Roberto observa Maria com crescente interesse. Ele nota como ela se mantém distante dos outros pacientes, sempre com um olhar pensativo, dirigindo sua atenção para o jardim lá fora ou os livros que folheia lentamente. Em um dia chuvoso, enquanto Roberto limpava o quarto de Maria, ele percebeu sua inquietação. Maria olhava pela janela, seus olhos refletindo a tempestade lá fora. Ele sentiu uma conexão inexplicável, um desejo de entender e ajudar essa mulher misteriosa. Nos corredores silenciosos do sanatório, Roberto observa Maria com um misto de fascínio e compaixão. Ela, uma figura solitária em meio à multidão de pacientes, mantém uma dignidade e serenidade que contrastam com o ambiente opressor do sanatório. Seus gestos sutis, os olhares perdidos nas paisagens distantes, vistas da janela de seu quarto, falam mais a Roberto do que palavras poderiam. Maria, com sua comunicação não verbal, tece uma narrativa silenciosa que Roberto anseia por entender. Ele percebe como ela se movimenta com uma elegância contida, como se cada gesto fosse uma palavra não dita, uma história não contada. Seus olhos, ora tristes, ora contemplativos, parecem refletir uma vida inteira de experiências, alegrias e, inevitavelmente, desilusões. Numa noite fria de inverno, Roberto, em sua ronda habitual, passa pelo quarto de Maria e a vê tremendo sob as finas cobertas. O quarto, mal aquecido, parece mais uma cela do que um refúgio. Movido por uma compaixão que transcende seu papel de zelador, ele decide buscar um cobertor extra para ela. Ao entregar o cobertor a Maria, ele testemunha um momento de vulnerabilidade e gratidão nos olhos dela. Com um gesto delicado e inesperado, Maria se aproxima da janela embaçada e escreve com o dedo: "Ajude-me, quero escrever." Essas palavras, simples mas carregadas de desespero e esperança, tocam profundamente Roberto. Ele percebe que há muito mais na história de Maria do que ele poderia imaginar. Consciente dos riscos, mas impulsionado por um senso de justiça e humanidade, Roberto decide ajudar Maria. Ele secretamente lhe fornece um bloco de anotações e uma caneta, ferramentas simples que se tornam sua voz. Nos dias seguintes, Maria começa a escrever. Suas palavras, inicialmente trêmulas, ganham força à medida que ela narra sua vida. Roberto descobre que ela foi uma empresária bem-sucedida, uma mãe amorosa, cuja existência foi brutalmente alterada pela traição de seus próprios filhos. Ela escreve sobre como sua confiança e amor foram usados contra ela, levando-a a este lugar de esquecimento e silêncio. À medida que Maria escreve em seu diário, a cortina se levanta sobre uma vida marcada por sucessos extraordinários e uma traição familiar devastadora.
ela era mais do que uma paciente no sanatório, ela era uma mulher que tinha forjado seu caminho com determinação e amor. Maria narra sua jornada de mãe solteira, tornando-se uma empresária de sucesso, construindo um império com esforço e inteligência. Seus filhos, Caio e Emily, cresceram em um lar cheio de carinho, mas também de expectativas. Maria sempre sonhou em deixar um legado para seus filhos, mas nunca imaginou que sua fortuna se tornaria a fonte de sua ruína. Com o passar dos anos, Maria percebeu uma mudança nos filhos. Eles começaram a se afastar, cegos pela perspectiva de riqueza. E então, veio o golpe final. A traição Maria descreve como Caio e Emily, consumidos pela ganância, conspiraram para declará-la mentalmente incapaz, usando documentos forjados e subornos para interná-la no sanatório. Enquanto lê as palavras de Maria, Roberto sente uma mistura de admiração por sua força e raiva pela injustiça que ela enfrentou. Ele vê a dor em seus olhos, a luta interna para entender como os próprios filhos puderam traí-la tão profundamente. Movido por uma mistura de compaixão e senso de justiça, Roberto decide agir. Ele sabe que enfrentará desafios, mas está determinado a ajudar Maria a recuperar sua liberdade e sua dignidade. Roberto começa a planejar meticulosamente como reunir evidências e buscar ajuda legal. Ele entra em contato com um advogado amigo, explicando a situação e pedindo orientação. Nos momentos de silêncio, enquanto caminha pelos corredores do sanatório, Roberto reflete sobre sua própria vida, seus sonhos e a jornada que agora se desenrola diante dele. Ele percebe que ajudar Maria não é apenas uma questão de justiça, é um passo em direção à realização de seu próprio sonho de se tornar psicólogo, de entender e ajudar as pessoas em suas lutas mais profundas. Com o diário de Maria em mãos, Roberto inicia uma investigação meticulosa. Nos cantos silenciosos do sanatório, ele começa a reunir peças do quebra-cabeça. Cada conversa com os funcionários, cada documento antigo que ele encontra nos arquivos, cada olhar trocado com Maria adiciona uma camada à verdade que ele está determinado a revelar. Roberto, com um olhar atento e ouvidos aguçados, descobre inconsistências nos registros do sanatório e nos procedimentos de internação de Maria. Ele compila notas, faz anotações, e aos poucos, um quadro mais claro começa a se formar, um de manipulação e engano. Paralelamente, Roberto entra em contato com um velho amigo da universidade, agora um advogado respeitado. Em uma cafeteria discreta, ele compartilha a história de Maria, apresentando o diário como uma evidência crucial. O advogado, inicialmente cético, se comove com a narrativa e concorda em ajudar. Juntos, eles começam a traçar um plano legal para combater as acusações forjadas contra Maria e restaurar sua liberdade e dignidade. Enquanto Roberto se aprofunda na investigação, Maria continua a registrar sua história no diário. Ela detalha os dias antes de sua internação, a mudança de comportamento de seus filhos e a dolorosa noite em que foi levada ao sanatório. Através de suas palavras, Maria desvenda não apenas os eventos que levaram à sua atual situação, mas também revela sua força e resiliência. As páginas do diário são uma janela para a alma de Maria, mostrando uma mulher que, apesar das adversidades, manteve sua integridade e esperança. A cada página que Roberto lê, sua admiração e determinação em ajudar Maria só aumentam. A história de Maria também faz Roberto refletir sobre sua própria vida e escolhas. Ele percebe que esta missão transcende a busca por justiça para Maria. É também uma jornada de autoconhecimento e realização pessoal, um passo crucial em sua aspiração de se tornar psicólogo. A investigação de Roberto e do advogado ganha um novo ritmo. Juntos, eles começam a desvendar a complexa teia de mentiras tecida por Caio e Emily. Os registros financeiros do sanatório revelam transações suspeitas, evidências de subornos e manipulações para internar Maria injustamente. Roberto e o advogado analisam cada documento com precisão cirúrgica, montando um caso sólido. Ex-funcionários do sanatório, agora mais dispostos a falar, compartilham detalhes perturbadores. Eles descrevem como foram pressionados a aceitar a internação de Maria sem as devidas verificações. Esses testemunhos adicionam camadas de credibilidade ao caso, reforçando a inocência de Maria. Paralelamente, Maria, fortalecida pela dedicação de Roberto, começa a relembrar momentos cruciais de sua vida.
Ela conta a Roberto como percebeu a mudança no comportamento de seus filhos, do amor e respeito à ganância e disputa. Cada memória resgatada é uma peça que ajuda a compreender o intricado mosaico de sua internação. As noites de Roberto são agora consumidas por leituras e análises. O Diário de Maria, um mosaico de emoções e eventos, torna-se o guia para desvendar a verdade. Roberto, movido por uma mistura de raiva pela injustiça e determinação em fazer o certo, prepara-se para o confronto judicial que se aproxima. Em uma cena emocionante, Maria e Roberto compartilham um momento de profunda conexão humana. Maria expressa sua gratidão pela coragem e dedicação de Roberto. Ele, com humildade, reafirma seu compromisso em lutar por ela, não apenas como seu defensor, mas como seu amigo. Este momento intensifica o laço entre eles, simbolizando uma união formada pelo respeito mútuo e uma causa comum. O dia do julgamento amanhece com uma mistura de tensão e esperança. No tribunal, Roberto e o advogado estão prontos, armados com um arsenal de provas e testemunhos. Maria, embora nervosa, exibe uma resiliência impressionante, fortalecida pelo apoio inabalável de Roberto. À medida que o advogado apresenta o caso, a sala do tribunal se enche de murmúrios e olhares surpresos. Documentos e depoimentos revelam a verdadeira fez da trama arquitetada pelos filhos de Maria. A acusação se esforça para desacreditar as evidências, mas a solidez do caso construído por Roberto e o advogado prevalece. Maria, em um depoimento tocante, apesar das dificuldades para falar, consegue transmitir a dor e a injustiça que sofreu. Suas palavras, embora entrecortadas, ressoam no tribunal, despertando empatia e compreensão. Roberto, assistindo do público, sente uma mistura de nervosismo e orgulho. Ele reflete sobre as conversas com Maria, os momentos compartilhados no sanatório, e como essa experiência o transformou, reafirmando seu desejo de se tornar psicólogo. Finalmente, o juiz anuncia a decisão. Maria é inocente e livre para retomar sua vida. A sala explode em aplausos e lágrimas de alívio. Os filhos de Maria, confrontados com a verdade, enfrentam as consequências legais de seus atos. Após o julgamento, Maria e Roberto compartilham um momento de pura alegria e gratidão. Maria expressa seu desejo de começar uma nova vida, longe do caos que a consumiu. Roberto, emocionado, oferece seu apoio. Nos dias que se seguem, eles compartilham momentos de profunda conexão, refletindo sobre os desafios enfrentados e os sonhos a serem realizados. Maria, grata pela lealdade e amor de Roberto, decide ajudá-lo a alcançar seu sonho de longa data, tornar-se psicólogo. Ela se oferece para financiar sua educação, um gesto que Roberto recebe com emoção e gratidão. Enquanto Roberto se dedica aos estudos, o casal começa a planejar seu casamento. Eles escolhem uma pequena capela, rodeada por um jardim florido, simbolizando o novo começo e a beleza que encontraram juntos. O dia do casamento é repleto de alegria e celebração. Amigos, novos e antigos, se reúnem para testemunhar a união de duas almas que superaram a adversidade. Maria, vestida com elegância e simplicidade, e Roberto, radiante em sua realização, trocam votos que ressoam com sinceridade e esperança. O amor que compartilham é um testemunho do poder da resiliência e da capacidade do coração humano de encontrar luz mesmo após tempos sombrios. Após o casamento, eles embarcam em uma viagem de lua de mel, escolhendo um destino tranquilo, onde podem celebrar seu amor e refletir sobre o futuro que desejam construir juntos. Com o tempo, Roberto completa sua formação em psicologia, impulsionado pelo amor e apoio de Maria. Sua graduação é um momento de grande orgulho para ambos, simbolizando não apenas o cumprimento de um sonho, mas também a transformação de Roberto em alguém que pode oferecer compreensão e ajuda aos outros, assim como fez com Maria.